Estamos de volta para mais uma aula agora nesta sexta-feira, mais um dia que o Senhor nosso Deus nos abençoa, nos dando para que possamos nos arrepender de nossos pecados. Mediante a isso, vamos orar e iniciar a nossa aula. Maravilhoso Deus, te agradecemos porque Tu tens cuidado de nós, te agradecemos porque Tu tens sido maravilhoso para conosco. Que o Senhor possa continuar a nos abençoar, Deus, pois precisamos muito de Ti. Cuida, ó Pai, de nós nessa aula que teremos agora, para que possamos compreender tudo o que Tu queres de nós. Em nome de Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Bom, meus queridos, hoje iremos entrar nos assuntos dos animais. Mas eu coloquei hoje introdução aos animais, porque nós iremos falar um pouco sobre algumas coisas que nós vamos estudar, então é uma introdução geral. E para embasar nossa aula na Palavra de Deus, eu trouxe mais uma vez Gênesis 1, que são os dias da criação, os dias que Deus também criou os animais. E quero fazer essa pequena leitura, a partir do versículo 20, Gênesis 1, 20, que diz o seguinte: Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, e enchei as águas do mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Ou seja, a palavra de Deus nos mostra que todos os animais que vivem nas águas, no ar, na terra, foram criados por Deus no quinto dia da criação. Ou seja, nada existiu por acaso. Tudo foi obra de Deus. E é por isso que nós devemos estudar a criação de Deus e engrandecê-lo pelo seu grande e imensurável poder. Nós não podemos esquecer disso, porque Deus criou e mantém. Deus criou todos os animais nessa terra. Nós podemos ver isso em Gênesis 1, versículo 20 e 21. Bom? Então hoje, como eu falei, aula de ciências, dia 23/10, introdução aos animais criados por nosso Deus, evidenciado já na primeira página do livro de Gênesis 1, versículo 20 e 21. Deus criou todos os animais marinhos, terrestres e aéreos, ok? Animais que voam, Então, na introdução aos animais, que nós encontramos na página 306 e 307, para que ninguém esteja cobrando a tia Raquel, porque isso é desnecessário, nós temos que aprender a ter autonomia, ou seja, assunto na página 306 e 307, que todos vocês têm capacidade de encontrar, ok? Atividade na página 306, muito básica, muito simples. Aí eu coloquei aqui introdução aos animais. Os animais, eles se diferem das plantas. Como assim, professor? Os animais se diferem das plantas? Principalmente, professor, mas os animais são seres vivos. As plantas também não são seres vivos? Sim. Animais, seres vivos, plantas, seres vivos, mas os animais se diferenciam das plantas pelo seguinte: as plantas produzem o seu próprio alimento. Os animais, não. Como assim as plantas produzem seu próprio alimento? Através da fotossíntese, as folhas que pegam os raios solares e transformam aquilo em alimento para a própria planta. Os animais não. Então aí está uma das principais diferenças entre os animais e as plantas. As plantas produzem seu próprio alimento, os animais não. Os animais, eles podem ser classificados de duas formas: vertebrados e invertebrados, que é assunto da nossa próxima aula. Vertebrados, como vocês já sabem, com certeza devem saber, eu acredito que vocês estudam isso desde o primeiro ano. Os animais vertebrados são aqueles que possuem ossos, colunas vertebrais. Os animais invertebrados são aqueles que não possuem ossos, Então, é bom a gente lembrar que no nosso planeta existe muito mais
mais animais invertebrados do que os vertebrados. Invertebrados são os que não têm ossos, nem coluna vertebral, que não tem como se quebrar o osso, né? Vamos dizer assim. Então você vai ter variedades imensas de insetos, né, que todos são invertebrados. Um polvo do mar são invertebrados. Mas como eu falei, isso aqui é uma introdução e animais vertebrados e invertebrados, eles fazem parte da nossa próxima aula, tá bom? Os animais, todos os animais, eles têm um habitat natural, um habitat, vocês devem saber, talvez não por esse nome, ou vocês não lembrem, né? É um ambiente natural, um habitat é o ambiente natural que esse animal habita. Por exemplo, é muito difícil um urso polar, aquele urso branco que vive no gelo, ser trazido aqui para o nosso Nordeste e ele sobreviver. Por quê? Porque o habitat natural dele é um ambiente gelado. Ele tem uma pelagem muito grossa que já protege ele daquele frio. É uma pelagem muito grossa, com uma camada de gordura muito grossa, que faz com que o seu corpo mantenha-se aquecido, certo? Fora muito frio, o corpo mantém ele aquecido. Agora imagina, se o corpo dele, a pelagem é mantida, ele mantém ele quente, imagina se ele for levado para um local tão quente como o Brasil, como o nosso Nordeste. Ele vai sobreaquecer, né, aquecer demais, e vai morrer. É o natural. Da mesma forma que se você levar um camelo para um local muito frio, esse animal ele poderá não sobreviver se ele não conseguir se adaptar rapidamente, porque ele é um animal que vive em locais secos, ele tem uma adaptação para aquilo ali. Então, se ele vai para um local que é muito úmido, ele não vai se adaptar com facilidade, podendo também chegar à morte. E o que eu estou querendo dizer? Que quando Deus criou todos os animais, ele criou cada um no seu lugar. Um animal para o frio, um animal para o calor, um animal para a água, um animal terrestre. E isso nós não podemos abrir mão, porque vocês podem observar que até isso está à mão de Deus, porque é Ele que faz tudo nessa terra, né? Então, todos os animais, eles têm o seu habitat natural. A gente não pode pegar qualquer animal e levar de um local para o outro. Por quê? Porque muitas vezes isso pode causar o que nós chamamos de desequilíbrio ambiental. Alguns dias atrás, eu estava vendo, né, que estava chegando alguns peixes aqui no Brasil, que é muito perigoso para os animais que aqui existem. Por quê? Não existe um predador para ele. Então esse peixe ele vai se reproduzir e ele se alimenta de outros peixes. Então ele pode acabar com a produção de peixe de um determinado local. Então assim outras coisas podem acontecer. A gente pode levar um animal para um local e esse animal ele pode acabar com os animais que ali existem porque simplesmente não tem um predador. E o que é o predador? Aquele animal que se alimenta dele, a lei natural, né, da vida. Então, se difere das plantas, porque não produzem seu próprio alimento, as plantas produzem. Os animais podem ser vertebrados e invertebrados. Os vertebrados possuem osso e coluna vertebral, os invertebrados não. No planeta existem mais animais invertebrados. Habitat é o ambiente natural que cada animal vive, com as suas condições necessárias de alimento e outras coisas mais, ok? Aí nós temos também os animais terrestres ou aquáticos, né? Com relação ao habitat, os animais podem ser terrestres ou aquáticos. Professor, e os animais que voam? Mas os animais que voam eles não passam 24 horas no ar, né? Eles precisam pousar, então eles também são considerados terrestres. Eles voam, mas são considerados também terrestres. Os aquáticos, como vocês sabem, né, são todos os animais que vivem na água. Como Gênesis 1 nos ensinou, versículo 20, Deus criou todos os animais que vivem dentro da água. Então não tem segredo. Terrestres são animais que vivem na terra, que voam, mas que também vêm para a terra. E os aquáticos são todos os animais marinhos que vivem na água. Aí eu coloquei aqui anfíbios.
Anfíbios, nós vamos estudar quando tivermos na semana que vem falando dos vertebrados. Ele se classifica, anfíbio é uma classificação dos vertebrados. Mas eu coloquei ele aqui porque ele tem uma particularidade. Ele vive parte do tempo na terra, como terrestre, parte da vida na água, como aquático. Ou seja, exemplo prático, o sapo. O sapo, ele nasce de ovos gelatinosos. Ele vive o primeiro período da sua vida na água, ou seja, como animal aquático. Já com o passar do tempo, com o seu desenvolvimento, ele passa a viver na terra, como animal terrestre. Resumindo, os anfíbios são animais que passam parte do tempo na água, parte da vida na terra. É uma característica específica dos anfíbios. E por fim, animais ovíparos e vivíparos também muito simples. Animais ovíparos são aqueles que põem ovos ou que nascem de ovos, são animais ovíparos. Por exemplo, pássaros, que põem ovos com casca, o próprio sapo, que eu dei exemplo, ovo gelatinoso, o peixe, ovo gelatinoso. Por outro lado, tem também os vivíparos. Os vivíparos são animais que nascem da barriga da mãe, como o cachorro e o gato, por exemplo, Então, vejam só, os animais eles podem ser terrestres ou aquáticos, os animais podem ser ovíparos e vivíparos. Quanto ao habitat, terrestres ou aquáticos. Quanto ao nascimento, eles podem ser ovíparos e vivíparos. Resumindo de forma rápida e prática, nossa aula de hoje está na página 306 e 307. Você vai responder 3 questõezinhas bem básicas na página 306 como atividade. Nossa aula de hoje foi embasada em Gênesis 1, versículo 20 e 21, que fala que Deus criou todos os animais aquáticos, terrestres, aqueles que voam, aqueles que rastejam. Deus criou todos. Aí eu fiz uma introdução geral falando que os animais diferem das plantas. Por quê? Porque as plantas produzem seu próprio alimento, os animais não. Os animais podem ser divididos em 2 classificações, os vertebrados e invertebrados, que nós iremos estudar na próxima aula. Vertebrados possuem ossos e colunas vertebrais. Os invertebrados não possuem ossos. Os habitats são os ambientes naturais que cada animal necessita para sobreviver. Ok? Os animais podem ser terrestres ou aquáticos. Aqueles que vivem na terra são os terrestres, aquáticos são os que vivem na água. Os anfíbios eu coloquei como característica porque eles passam parte do tempo eles vivem como terrestre, parte do tempo eles vivem como aquático. E por fim, quem nasce de ovo é ovíparo, quem nasce na barriga da mãe é vivíparo. Essa é nossa introdução de hoje em ciências e estaremos juntos na próxima semana com animais vertebrados e invertebrados. Grande abraço para vocês e até a aula de amanhã, sábado.